Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma Copa do Mundo. E dessa vez a gente vai avaliar quem foi o pior lutador da história da WWE. Olha, aqui só tem coisa ruim. Se você tiver curioso para saber quem foi o pior da história, assiste esse vídeo do começo ao fim porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer umas histórias muito bizarras. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, você já sabe o esquema. Nesse momento, deixe o seu like para que você possa ajudar o YouTube a entender que você gostou do vídeo e divulgar ele para mais pessoas, beleza? Então senta o dedo no like aqui e vambora para mais uma Copa do Mundo, dessa vez dos piores lutadores da história da WWE. E vamos começar a nossa Copa do Mundo com Goldberg versus Heidenreich. Heidenreich, um lutador lá da Ruthless Aggression Era, a WWE tentou empurrar como um lutador da nova LG, né, nova Legion of Doom, botou o cara junto com o Animal. Cara, eles tentaram fazer de tudo para empurrar esse cara, mas assim, a única coisa memorável da carreira dele foi aquela cena deplorável dele dando uma encoxada no Michael Cole nos bastidores e daí falando um poema para ele, um negócio desastroso. Do outro lado, nós temos o Goldberg, um lutador que é até surpreendente estar aqui nessa lista, porque em matéria de aura, de força, de tamanho, o cara era animal, né? Mas no ringue realmente ele era muito limitado. Mas, cara, entre o Goldberg e o Heidenreich, eu fico com o Goldberg sempre, porque pelo menos o que ele sabia fazer, ele fazia direito. O Heidenreich tinha pouquíssima coisa, pouquíssima bagagem, pouquíssima qualidade de ringue. Eu estou considerando o ringue, é por isso que o Heidenreich vai ser o vencedor nessa lista dos piores, né? Então, o Heidenreich avança. Agora, David Otunga versus Ahmed Johnson. Cara, essa é uma disputa até cruel, porque existem dois tipos de lutadores ruins, né? Você tem aquele lutador que é limitado, né? E o lutador que ele não consegue fazer nada, né? Que você tenta que ele faça alguma coisa e ele não consegue fazer nada. Cara, o David Otunga ele era limitado, né? Ele foi formado lá no Toffenoff, depois tentaram empurrar ele é advogado de Harvard, então tentaram empurrar essa persona nele e tudo mais. Ele era limitado. Mas dentro do que ele fazia, na limitação dele, ele fazia direitinho. Ele não lesionava as pessoas que nem o Ahmed Johnson. O Ahmed Johnson ele tinha fama de ser ruim no ringue, limitado no ringue, e ainda por cima ele lesionava as pessoas. Ele foi um dos piores lutadores, né, assim, em matéria de qualidade de ringue, tá? O cara não só era ruim com ele mesmo, ele era ruim com os outros. Por isso que o Ahmed Johnson ele vai passar. Ele era da atitude, talvez vocês não conheçam. Agora nós temos Boogeyman versus Lord Tensai. Cara, aqui é complicado também, né? Novamente, eu acho que é até meio cruel ter o Tensai aqui, porque ele tá aqui mais por causa da persona, porque o Albert ele lutava decentemente. E quando ele foi pro Japão, ele lutou muito bem, como Giant Bernard. Então, assim, não é que ele era um mau lutador, ele era mal usado pela WWE. Já o Bugman, cara, não dá, cara. O Bugman é intancável, cara. O cara tinha 2 ou 3 movimentos no ringue. Acho que ele, pra você ter uma ideia, eu acho que se eu vi ele lutar 2 ou 3 vezes na WWE, foi muito. Ele é mais famoso por ficar aparecendo, dando susto na época do Halloween, comendo minhoca. Essa é a persona dele. Ele nunca prestou pra nada na WWE, só prestava pra dar susto. Por isso que o Bugman ele avança. Agora temos Kurgan versus The Great Khali, cara. Kurgan, provavelmente a maioria de vocês não vai conhecer, ele é um cara da era da atitude. Ele ficou mais famoso pra gente por ter participado de uma stable de jobbers chamado The Oddities. E nessa stable teve o único brasileiro que já lutou no main roster da WWE, que é o Giant Silva, que lutou lá no final da década de 90, 1999 para ser mais exato. E cara, o Kurgan, ele era limitado. Ele tinha uma persona legal quando ele começou com a The Truth Commission, lá em 1998, tudo mais, ele tinha uma persona legal. Dentro do que ele fazia de limitação, ele fazia bem, mas depois transformaram ele num gigante dançante, aí foi uma desgraça, né? Já o The Great Khali, cara, ele era limitado e ruim. Ele mal conseguia andar no ringue por conta do tamanhão dele. Só que, assim, quando ele começou a carreira, quando era conhecido como da Lip Sing, cara, ele tinha alguns movimentos interessantes. E era por isso que a WWE
e resolveu investir nele. Só que quando ele chegou no main roster, ele chegou todo limitado, ele mal sabia andar, mal conseguia andar. Pra vocês terem uma ideia, ele não fazia pinfall deitado no ringue, porque dava um trabalho do cão pra ele se levantar. Ele só fazia pinfall apoiando o pé no peito do adversário, inclusive ele fez isso com o Undertaker, tá? Cara, aqui não tem escolha. The Great Khali era a ruindade de pessoa. Eu não sei como é que esse cara foi campeão mundial, sinceramente. Quer dizer, eu até sei, tamanho, né? Agora temos Top Dollar versus Mojo Rawley, né? Top Dollar é o AJ Francis, né? Que luta hoje na TNA. Já o Mojo Rawley, ele era um jockey, né? Um atleta de futebol americano que tentou a sorte na WWE. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. No caso do Mojo Rawley, não deu certo. Cara, aqui é uma situação interessante porque os dois, eles até têm uma certa mobilidade no ringue e tudo mais. Só que a diferença entre os dois é que o Mojo Rawley, dentro do que ele se propunha a fazer, ele fazia direitinho. O Top Dollar ele fica tentando inventar umas coisas e às vezes ele comete uns botes meio medonho, né? Fica tentando dar suicide dive, vai de cabeça no chão, tal. Hoje ele foi pra TNA, e mesmo na TNA ele não tá fazendo essas coisas, eu acho que o contrato dele vai até vencer agora. Cara, eu vou de Top Dollar, sinceramente, porque eu não gostava da persona e não gostava dele lutando. Agora vamos para Ezekiel Jackson versus Omaz, né? Nós temos o Ezekiel Jackson, um lutador muito forte e bombado da época da WWECW, né? Ali no meados dos anos 2000. Quem assistiu WWE no Sci-Fi, parece que passou aqui no Brasil em 2006. Vai lembrar da WWECW e vai lembrar dele. Ele foi o último campeão da WWECW. Ele ganhou o título e o programa foi cancelado dias depois. Já o Omaz, ele é aquele lutador gigante da Nigéria, né? Que foi guarda-costas do AJ Styles. Depois a WWE tentou empurrar ele, mas não deu certo. Ele é um cara gigantesco, mas ele é muito limitado em matéria de mobilidade no ringue. Aqui eu vou de Ezekiel Jackson só pelo fato de que quem tem visto o Omaz lutando no Japão nesses últimos meses diz que ele melhorou, tá? Que ele tá ganhando uma mobilidade, que ele tá utilizando mais golpes. Então, não é porque o cara é gigante e ele tem pouca mobilidade que ele vai ser ruim, tá? Já o Ezekiel Jackson era ruim. Ele era simplesmente um cara que tinha tamanho, mas a qualidade no ringue deixava muito a desejar. Então eu vou de Ezekiel Jackson. Agora vamos de James Ellsworth versus Brock Lesnar. Não, tá de sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu só vou ressaltar uma coisa. O Brock de 2002 a 2004 era sensacional. De 2012 pra frente é que ele ficou preguiçoso, tá? Agora temos Giant Gonzalez versus Brodus Clay. Cara, que disputa difícil, né? Mas não tem muito o que pensar. Por quê? O Brodus Clay, apesar de ser limitado, pesadão, cansado e tudo mais, ele pelo menos conseguia fazer alguns movimentos de luta livre. Cara, o Giant Gonzalez nem isso. Se vocês forem atrás de ver a WrestleMania 9, tá? Vocês vão ver a luta do Undertaker com o Giant Gonzalez. Cara, é um atentado à carreira do Undertaker essa luta. O próprio Undertaker ele fala que essa feud com o Giant Gonzalez encurtou a carreira dele em alguns anos, porque ele teve que fazer bump pra tudo que é lado pra fazer o Giant Gonzalez parecer decente. Tá? Então, pelo amor de Deus, Giant Gonzalez vai avançar nessa disputa. Agora temos Giant Silva versus Nathan Jones. Falamos do homem aí, né? O único brasileiro a lutar num ringue da WWE no main roster na história foi o Giant Silva. A gente quase teve o Arturo Ruas, né, que era o Adrian Jaúd. Ele chegou a fazer vinhetas para subir pro main roster. Ele que tinha lutado junto com o César Bononi na NXT. Teve vinhetas pro Arturo Ruas subir pro main roster. Eles até criaram o nome Arturo Ruas, né, que ele lutava como Adrian Jaúd na NXT. Mas as vinhetas apareceram e depois foram canceladas e o Adrian Jaúd nunca subiu pro main roster. E o Giant Silva, ele era um ex-jogador de basquete da seleção brasileira, foi recrutado para lutar na WWE. Ele tinha como vantagem ser um lutador muito alto, ele tinha mais de 2,20 metros de altura, mas ele foi colocado nos The Oddity junto lá com o Kurgan e com o Golga, que era o Earthquake da década de 90. E o Giant Silva, ele, assim, sempre foi muito limitado no ringue por causa do tamanhão dele, né? Depois de que ano ele saiu da WWE no final de 99, ele foi pro Japão,
Lá ele fez lutas de luta livre e fez lutas de MMA também, né? Ele lutou no Pride. Ele era conhecido, o Pride tinha aquela coisa de fazer lutas de pessoas pequenininhas contra gigantes e ele era muitas vezes utilizado como um desses gigantes, tá? O Nathan Jones era um lutador australiano que chegou na WWE em 2002. Ele foi aparecer no mundo da luta livre com aquela companhia chamada World Wrestling All Stars, WWE, que surgiu na Austrália como uma resposta ao fim da WCW em 2001. E aí levou vários lutadores da WCW, alguns lutadores do cenário independente e tudo mais, e os australianos tinham esse cara que eles queriam empurrar. Lá na Austrália, ele era imponente e causou um impacto. E aí a WWE tentou trazer ele para poder lutar na WWE. Mas ele na WWE foi um desastre, viram que ele era muito limitado e tudo mais. Então o Nathan Jones nunca deu certo na WWE. Cara, entre o Giant Silva e o Nathan Jones, eu vou botar o Nathan Jones só pelo fato de que a WWE, assim, contratou o cara, viram que o cara era ruim, e aí só se tocaram que o cara era muito ruim quando eles foram fazer uns testes pra ele, uma luta que ele ia fazer na WrestleMania com o Undertaker, contra o Albert e um outro lutador, eu não tô lembrado agora, e aí se tocaram que ele era ruim, e aí resolveram tirar ele da luta, ele só fez uma participação depois, e aí pouco tempo depois ele foi embora. Nathan Jones, ruim demais, pelo menos o Giant Silva pelo menos sabia lutar minimamente. Agora temos Tom Magui versus Nist, que aí, cara. Muita gente esculhamba o Tom Magui no ringue, mas se você vê a luta contra o Bret Hart, você vê que ele tinha potencial. Só não trabalharam direito o cara. Ele tinha um atleticismo muito grande, ele conseguia pular no alto da terceira corda, direto do ringue, isso é uma coisa que pouquíssima gente faz hoje, o LA Knight faz hoje em dia. Ele já fazia naquela época. Então, assim, eu acho que o Tom Magui, a WWE não soube trabalhar ele. Por década de 80, eles não tinham um cenário de desenvolvimento e tudo mais. Já o Inix, que era coisa ruim demais, cara. A principal história dele foi dar um bico num bebê, cara. E dizer que não foi culpa dele. As lutas dele eram muito. Cara, era medonho, meu irmão. As lutas dele eram tão medonhas quanto as costas dele cheias de acne por causa dos esteroides que esse cara tomava. Pelo amor de Deus. Cara, Snitsky. Agora temos Hornswoggle versus Kenzo Suzuki. E como eu. Cara, olha só. É, Eu acho cruel botar o Hornswoggle, porque o Soggle ele lutou contra gente de estatura normal. Mas ele tinha mobilidade, mesmo como uma pessoa de baixa estatura. Né? Eu tô tentando ser politicamente correto aqui. O Hornswoggle, ele tinha mobilidade para a estatura que ele tinha. Tanto é que se ele fizer a luta contra outras pessoas do tamanho dele, as lutas são decentes. Entendeu? É o estilo de luta dos minis, é o estilo de luta dos júniores, como a galera gosta de chamar lá no México. Então eu não posso colocar o Hornswoggle como um dos piores lutadores da história da WWE por conta disso. Ele tem uma qualidade, né? Ele apenas foi utilizado mal, né? Foi utilizado como um sideshow, né? Como aquele gremlin que saía debaixo do ringue, tá? O Kenzo Suzuki veio do Japão, cara, ele era um lutador de comédia no Japão. Quando foi trazido para a WWE na Ruthless Aggression Era, tentaram colocar ele como um lutador sério, né? E foi um desastre. Ele era muito, muito limitado no ringue, porque não era o papel dele. O papel dele não era lutar, era fazer comédia no Japão. Kenzo Suzuki, com certeza. Agora temos René Dupree versus Ultimate Warrior. E aqui, cara, é interessante porque o Ultimate Warrior era muito, muito, muito limitado no ringue. Não era pouco, não, tá? Mas ele tinha uma energia e uma aura que ultrapassavam isso. E a gente tá falando de uma era, cara, que os lutadores não eram muito instados a serem excelentes no ringue. Já o René Dupree, ele já veio numa era posterior, na era da Ruthless Aggression era. Ele veio da OVW, ele teve a chance de se desenvolver. Mas ele ficou preguiçoso, ele não treinava, então ele nunca evoluiu. Ele teve a chance de evoluir, mas nunca evoluiu. Tanto é que o parceiro dele, o Sylvain Grenier, ele chegou a se desenvolver um pouco mais e seguir um pouco mais na carreira, fazendo dupla com o Rob Conway, né, na segunda versão de La Resistance. Cara, é por causa disso que eu vou botar o René Dupree, tá? Mas é só por causa disso. Porque o Ultimate Warrior, ele não teve tanta chance assim. Agora o Big Daddy V contra o Jey Uso. Ah, aí é cruel, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tudo bem, o Jey Uso é ruim, mas também não é tão ruim assim, né? O pessoal pega muito no pé do Jey Uso. O Big Daddy V era
Cara, Big Daddy V, ele lesionava as pessoas, quebrou a cara do Undertaker na década de 90, quando ele lutava como Mabel e tal. O finisher dele nessa época aqui, ele sarrava os adversários no ringue. Ah, não, Big Daddy V, pelo amor de Deus. Agora temos Luther Reigns versus Ryback. Aqui, o Ryback todo mundo conhece, né? Tá aqui no Brasil, a partir de 2008, a WWE foi transmitida no SBT e o Ryback lutava nessa época, né? Então o pessoal sabe que ele tinha uma limitação no ringue, mas ele tinha poucos movimentos, mas para o que ele se propunha a fazer, ele fazia bem. O Luther Reigns, cara, foi o capanga mais genérico, mais esdrúxulo que a WWE já trouxe. Tá? Simplesmente sem build nenhuma, colocou o cara colado no Kurt Angle, quando o Kurt Angle tava com o joelho estourado, andava numa cadeira de rodas, foi o general manager do SmackDown, e aí o Luther Reigns foi o capanga dele durante muito tempo, e aí depois quando tentaram fazer ele lutar, foi um desastre. Cara, Luther Reigns, cara. O Ryback, pelo menos, ele tinha algumas coisas interessantes que faziam com que as lutas dele fossem minimamente decentes. Luther Reigns não salvava nada. Agora, Lars Sullivan versus Jinder Mahal. Cara, olha só. Tem umas coisas aqui nesse campeonato, né? Foi o Thales que fez, que a gente tem que filtrar, né? Tem horas que você tem um lutador e ele é limitado, mas pro que ele se propunha era decente. Tem horas que o lutador era limitado, pro que ele se propunha a fazer era um desastre. E tem horas, cara, que você olha pro cara, mesmo que o cara seja bom no ringue, mesmo que o cara tenha uma cara de uma pessoa ameaçadora, é intancável você assistir uma luta dele. E, cara, Lars Sullivan era esse cara, tá? O Jinder Mahal, pelo menos, ele conseguia encadear uma luta com os seus adversários, tá? A luta dele com o Randy Orton pelo Campeonato Mundial foi decente. Tudo bem, o Randy Orton carregou, mas pelo menos ele não foi um saco de areia sendo carregado pelo ringue. Ele fazia alguma coisa. Cara, o Lars Sullivan, cara, intancável, intancável. Vai assistir a luta dele contra o Gran Metalik, o Kalisto e o Lince Dourado. Vai assistir essa luta. Pelo amor de Deus, é muito ruim, cara. Esse cara aqui, ainda por cima, depois descobriram um monte de podre desse cara. Lars Sullivan. Agora temos Tonga Loa versus Vladimir Kozlov. Nossa, mas é o chorume da coisa ruim esse campeonato mundial, pelo amor de Deus. Olha, o Vladimir Kozlov foi um cara que foi trazido, né, assim, como um grande futuro Rio da companhia, né? Aquela ideia de ter o Monster Rio, né, o Rio monstruoso. A WWE trouxe o Vladimir Kozlov. Só que, cara, botaram uma persona de russo nele. E aí, cara, assim, na verdade ele é russo, né, se não me engano. Mas eles usaram isso. E aí, cara, você, em pleno século XXI, você usar aquela história do grande oponente russo como vilão, cara, assim, eu acho que parou no Rusev. Por mais que a Rússia hoje seja uma desgraça, mas assim, você pode sentir raiva dos líderes da Rússia, mas os habitantes da Rússia, você tem até um pouco de pena pelo que eles passam, né? Cara, o Tongaloa, ele consegue botear low blow, cara. Low blow. Foi dar um low blow no Randy Orton, errou e teve que mandar outro. Meu irmão, Tongaloa, cara. Ficou muito ruim. Agora vamos para as oitavas de final. Lars Sullivan e Boogeyman. Aí eu vou passar o Boogeyman como pior, só porque o Lars Sullivan, dentro da desgraça intancável que ele é, os movimentos de força dele, eles eram minimamente críveis. O Boogeyman, ele tinha dois movimentos. O Lars Sullivan devia ter uma meia dúzia, então Boogeyman. Agora, Kenzo Suzuki e Nathan Jones. O Kenzo Suzuki também mesma coisa, pelo menos ele tinha ali uns 4, 5 movimentos. O Nathan Jones tinha um, o Big Boot. E tinha o tamanhão dele, Nathan Jones. Agora temos Ezekiel Jackson e The Great Khali. O Ezekiel Jackson pelo menos conseguia se movimentar no ringue. O Great Khali, nem isso. Great Khali. Giant Gonzalez e John Heidenreich, mesma coisa da outra disputa. O Heidenreich pelo menos conseguia andar no ringue, o Giant Gonzalez nem isso. Giant Gonzalez. Já agora vamos para Luther Reigns versus Snitsky, e aí eu vou com o cara genérico que fez menos... Esses dois lutaram juntinhos, né, cara, lá na Ruthless Aggression Era. Luther Reigns. Depois o pessoal chama a era atual de Ruthless Depression, pelo amor de Deus. René Dupri e Big Daddy V, cara.
Big Daddy V. Mesma coisa, pelo menos o René Drupi se movimentava. Tom Gallo e Ahmed Johnson, aí eu vou de Ahmed Johnson só porque o Tom Gallo não lesiona as pessoas. Uma coisa é você botear, outra coisa é você botear e lesionar. Ahmed Johnson. Por fim, James Ellsworth e Top Dollar, aí eu vou de James Ellsworth, o lutador mais inútil que a WWE já teve na história. Agora vamos para as quartas de final, Boogeyman e Ahmed Johnson, novamente, nós temos o lutador que tem 2 movimentos, o lutador que tinha 6 movimentos, só que esse aqui tinha 2 movimentos e não lesionava ninguém, esse aqui tinha 6 movimentos e lesionava todo mundo, então Ahmed Johnson. Luther Reigns e James Ellsworth, cara, James Ellsworth, continuo com ele, coisa ruim demais. Great Khali versus Nathan Jones, aí, cara, é inútil atrás de inútil, né? Cara, eu vou avançar o Great Khali só porque o Nathan Jones conseguia se movimentar no ringue e tinha um big boot decente. Great Khali. Big Daddy V, Giant Gonzalez. Nossa. Cara, eu vou de Giant Gonzalez. O cara nem andar conseguia, cara. O Big Daddy V pelo menos andava mais ou menos. Agora vamos para as semifinais. James Ellsworth versus Giant Gonzalez. Meu Deus do céu. É o chorume do chorume. Ai. Cara, eu vou de Giant Gonzalez. O cara não sabia lutar, cara. Não sabia nem andar direito. É uma desgraça esse cara. E The Great Khali versus Ahmed Johnson. Cara, o The Great Khali pelo menos não machucava ninguém. Ahmed Johnson. E aí a gente fica com essa final, meu irmão. Meu Deus do céu, mas que coisa esdrúxula. Giant Gonzalez e Ahmed Johnson. Cara, eu vou de Ahmed Johnson novamente, só porque o Giant Gonzalez não lesionava ninguém. Mas o Giant Gonzalez no ringue era pior do que o Ahmed Johnson. Mas o Ahmed Johnson, quando ele lutava, ele machucava as pessoas. Ele lesionava as pessoas, ele lesionou Farouk, ele lesionou vários outros lutadores. Cara, Ahmed Johnson, cara. Pior lutador da história, na minha opinião. Muito bem, então essa foi a minha decisão. Ahmed Johnson, pior lutador da história. Eu quero saber a sua opinião dentro dessa galera aí que eu botei. Se vocês usaram rank, qual foi o pior lutador da história da WWE? Coloque aqui nos comentários. Vamos ver quem é que ganhou por enquanto na lista 1, 2, 3. Giant Gonzalez, 37,4% das vitórias. Nossa. Segundo lugar, James Ellsworth. Terceiro, Goldberg. Olha, Goldberg. Depois o Tom Galloa, Top Dollar, Brock Lesnar. Olha só, Brock Lesnar, surpresa, hein? Depois, Brodus Clay, Ryback, J.U.C. Giant Silva. Nossa, mas chorume do chorume do chorume. É isso aí, galera. Então, Giant Gonzalez eleito o pior lutador da história da WWE. Eu quero saber de vocês qual é a opinião de vocês. Quem vocês acham que foi o pior lutador da história da WWE? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, assista e maratone todos os nossos vídeos e não deixe de ver a lojinha aqui embaixo dos nossos produtos de afiliados. Aqui, ó, já chegou a minha primeira camisa, ó. A camisa do OTC. Reconheçam o Roman Reigns. Posso garantir para vocês que é de boa, é uma camisa boa. Então, se vocês quiserem adquirir essa ou outras camisas ou outros produtos, vejam os produtos aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de acompanhar nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.